Vamos lá, primeiro a fazer aqui a correção dos exercícios que foram passados na semana anterior. A questão 1, ela pede para você assinalar a alternativa que traga um hormônio que tenha a ver com a reabsorção de água corpórea. Lembre-se, eu tenho o hipotálamo que produz o hormônio antidiurético ou vasopressina. Esse hormônio, ele é solto para a estrutura hipofisária, denominada neurohipófise. A neurohipófise armazena o ADH e joga na circulação, caracterizando de fato ser hormônio. Glândula endócrina, hormônio do sangue, glândula exócrina fora do sangue. Eu tenho glândulas mistas que liberam tanto dentro como fora do sangue. Exemplo, o pâncreas. Exemplo, as gônadas, testículos, ovários. O hormônio antidiurético, ele coordena a quantidade de água corpórea, poupando água se for necessário, expulsando água também se for necessário. Vamos ver aqui. No indivíduo que está desidratado, ou seja, ele está expulsando mais água do que consumindo. É um perigo, pode entrar em parada cardiorrespiratória, por exemplo, por baixa, muito acentuada de pressão arterial. Quanto menor a quantidade de água, menor é a nossa pressão. O que é que acontece aqui? O indivíduo desidratado, o corpo, ele entende que tem que haver ali um poupamento de água. Ocorre o que nesse caso? Um aumento da liberação do hormônio antidiurético ou vasopressina para que os túbulos renais eles tragam para dentro do organismo o líquido e não o expulso. Então, com uma alta liberação do hormônio antidiurético, diminui a quantidade de urina excretada. Agora vamos falar do contrário. Por exemplo, quando você bebe cerveja, o álcool etílico, ele diminui a quantidade de hormônio antidiurético liberada. Isso faz com que aumente a quantidade de urina excretada, porque diminui a quantidade de líquido reabsorvida nos túbulos renais. Então você vai fazer seu Enem, sua prova, e falar assim, em hormônio voltado à reabsorção de líquidos, você vai marcar hormônio antidiurético, sem medo de ser feliz, ou vasopressina, são sinônimos, por amor de Deus, não perca a questão por causa de um sinônimo. Marque que você acerta. Os outros itens, somatotrofina, o hormônio voltado ao crescimento corpóreo. Eu tenho também ali falando sobre luteinizante, LH, FSH, folículo estimulante, estimula a produção de gametas, e o LH, o luteinizante, realiza a ruptura do folículo ovariano. Então, a título de correção, questão número 1, a gente marcaria a letra D. Questão 2, eu tenho 3 alternativas, 1, 2 e 3, para a gente julgá-las como verdadeiras ou falsas. O item 1, ele fala para mim que a adenohipófise produz o hormônio somatotrófico. Verdade? Sim. Neurohipófise, já foi explicada, adenohipófise. A neuro, ela não produz hormônios por conta própria. Ela recebe os hormônios do hipotálamo, armazena e depois secreta no sangue. Já a adenohipófise, ela tem a capacidade de produzir seus próprios hormônios. Função importantíssima que caracteriza a hipófise como glândula-mãe do sistema endócrino. A produção de hormônios tróficos que vão fazer com que outras glândulas produzam os seus hormônios. Vamos aos hormônios da adenohipófise. Hormônio TSH, tireotrófico, estimulante de tireoide. Então a tireoide só libera o T3, a triiodoctironina, a T4, a tiroxina, e a calcitonina, se houver antes a liberação da adenohipófise de TSH. Gonadotrófico. As gônadas, testículos e ovários só liberam os seus hormônios se antes a adenohipófise liberar o gonadotrófico. Adenocorticotrófico. As adrenais só liberam os seus hormônios se antes a adenohipófise liberar o adenocorticotrófico. Glândula importantíssima. Então, além desses hormônios tróficos, nós temos também a liberação do hormônio somatotrófico.
hormônio do crescimento. Liberado em uma quantidade alta na adolescência, a gente tem o gigantismo, que é aquele indivíduo com mais de 2 metros de altura. Quando o indivíduo ele não tem mais por onde crescer, por exemplo, ocorre ali, não é, o fechamento das cartilagens na região de úmero no braço, 21 anos para mulher, em torno de 23, 24, 25 anos para o homem, e esse hormônio ainda está em pico, ocorre a acromegalia, que é um crescimento excessivo de osso da mão, do pé ou da face ali do cidadão. Quando esse hormônio é liberado em pequena quantidade na circulação, eu tenho um nanismo, que é a pessoa com estatura pequena. Então fala-se na questão que o somatotrófico é liberado na adenohipófise. Verdade, verdadeiro. Adrenais produzem a adrenalina muito fácil, né? O hormônio ele já condiz a glândula. A adrenalina, que é um hormônio de lutar ou fugir de uma situação de perigo. As adrenais elas se situam em cima dos rins. São duas. Então a adrenalina é responsável por subir pressão arterial do paciente. A adrenalina é responsável por aumentar o batimento do coração. Quando a gente for estudar, né, parada cardiorrespiratória no segundo ano na urgência e emergência, vocês vão ver que na parada cardiorrespiratória, a primeira droga que é administrada no protocolo é a adrenalina. Porque se o coração não está batendo, a pressão está 0 por 0. Eu preciso subir a pressão arterial do meu paciente. Então infundimos a adrenalina. Naturalmente a adrenalina é liberada pelas adrenais. Adrenais nós temos o córtex e a medula. Adrenalina na medula. Córtex adrenal libera os andrógenos, liberam a aldosterona, liberam os famosos corticoides, e tem 2 verdadeiros. O hormônio antidiurético ou vasopressina é produzido pelas paratireoides, me abaixando um pouquinho porque o computador está aqui embaixo. Falso, absurdo. Paratireoides produzidas pelo paratormônio. As paratireoides fazem o que no corpo? Trabalham no metabolismo do cálcio, ali na balança com a calcitonina. Calcitonina retira cálcio do sangue, joga no osso, fortalecendo, e o paratormônio o caminho inverso, retira cálcio do osso, jogando no sangue. Cálcio é importante tanto no sangue como no osso. Eu preciso desse equilíbrio. A osteoporose é o que, por exemplo? Desequilibrou. Eu estou tendo mais paratormônio tirando cálcio do osso e jogando do sangue do que calcitonina tirando do sangue e jogando no osso. O osso fica poroso, quebradiço. Tá certo? Então, paratireoides produzem o paratormônio, não o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético nós já vimos que é no hipotálamo. Então, item 1 e 2 são verdadeiros. Nós marcamos letra B de gabarito. 3. Um nível baixo de cálcio e uma elevada taxa de glicose. Vamos lá. Item baixo de cálcio e uma alta taxa de glicose. Está carente o que no corpo? No que diz respeito a estes 2 termos dessas substâncias importantes. Vamos lá. Quando o organismo ele tem uma alta taxa de glicose sanguínea, está carente ali a insulina, liberada pela porção endócrina do pâncreas, gliotas de Langerhans, células beta, tá certo? A insulina faz o quê? Une glicoses para formar uma reserva de energia lá no fígado, denominada de glicogênio. Com isso, baixa a taxa de glicose no corpo. O glucagon faz o caminho inverso. O glucagon quebra a reserva de energia glicogênio lá no fígado, liberando glicoses na circulação, e com isso o glucagon aumenta a taxa de açúcar no sangue. Também é uma balança, ocorre um equilíbrio na liberação de insulina e o glucagon. Então a diabetes é o quê? Uma alta taxa de glicose sanguínea porque não está havendo a liberação ou está havendo a liberação insuficiente do hormônio insulina pancreática. Diabetes mellitus, doença que vai ser muito estudada no decorrer do nosso curso. E o metabolismo do cálcio, a alternativa mais plausível, lembre-se que há uma sequência, é a letra D. A letra D. Ah, não poderia ser a letra C, tiroxina. A tiroxina e a triiodotironina estão mais envoltas no metabolismo como um todo no corpo, na velocidade de trabalho do meu corpo. Você está ligado em 220 ou em 110. Já o paratormônio, nós vimos há pouco, ele coordena a quantidade de cálcio que encontra-se em sangue e em osso. Então o gabarito aí seria a letra D, paratormônio e insulina. A questão 4 eu coloco um neurônio. Então vou dar uma explicação aqui que vai ser suficiente para você responder itens A, B e C. Neurônio, principal célula do sistema nervoso, do tecido nervoso,
recebe, transmite, processa o impulso nervoso. Eu tenho no neurônio dendritos, primeira porção. Depois eu parto para o corpo celular, onde eu encontro basicamente o núcleo ali da célula neuronal. E, por fim, axônio e terminações axoniais. Então, o impulso nervoso ele chega aqui no dendrito, ele passa para o corpo celular e, por fim, para axônio e terminações axoniais. Ele vai nesse sentido aqui, dendrito, corpo celular, axônio. Aqui vai ter o quê? Ou outro neurônio, ou uma glândula, ou um músculo, ou uma célula qualquer. E não há o encostamento do primeiro neurônio em nenhuma dessas estruturas. Tem um espaço que a gente chama de fenda sináptica, onde o neurônio ele libera uma substância que é chamada de neurotransmissor, um mediador químico. E a passagem da mensagem nervosa de um neurônio para uma outra estrutura é chamada de sinapse. Gravem isso. Lembre-se de uma coisa, tem neurônio que porta a bainha de mielina e outros não. Não é necessária a sobrevivência do neurônio. É bom ter, desde que ela seja saudável. A bainha de mielina é um protetor axonial. Entre as bainhas de mielina, nós temos nódulos de Ranvier. E com os nódulos de Ranvier, o impulso nervoso ele vai de uma maneira saltatória, a 400 km por hora, se eu não me engano. Quem tem uma doença chamada esclerose múltipla, por isso que falei que é bom ter se for saudável, há uma destruição da bainha de mielina e o impulso nervoso vai de uma maneira muito lenta. Bem mais lenta do que se fosse um neurônio sem a bainha. Tá bom? Então aí dá para responder a questão de número 4. A questão 5 eu falo sobre uma divisão do sistema nervoso. Sistema nervoso autônomo. Autônomo, uma ação que independe da nossa vontade. Autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é subdividido em simpático e parasimpático com funções antagônicas. Se um excita, o outro inibe. São poucas as exceções. Simpático e parasimpático. Um excita, um inibe. São poucas as funções em que eles somam forças. Eles se antagonizam na maioria das vezes. Então eu peço um exemplo. Vamos ao coração. Coração, o nervo cardíaco chega no músculo, no miocárdio, e libera uma substância chamada adrenalina. Coração aumenta batimentos. Já o nervo vago chega no coração e libera a acetilcolina. A acetilcolina reduz o batimento. Então eu posso perfeitamente dizer aqui que o nervo cardíaco está excitando faz uma função simpática e o nervo vago está inibindo faz uma função parasimpática. Então dúvidas vão no PV. Valeu!